Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Conosco aqui tá tudo bem. Bora lá para mais um vídeo incrível aqui nesse canal. Já tá na tela de vocês, inclusive. Então, antes de mais, se é novo, né? Caiu de paraquedas aqui nesse vídeo. Considere se inscrever aí no canal para ajudar a gente aí a continuar crescendo, né? Ajudar a gente a trazer mais conteúdos aqui para vocês, tá bom? Então, considere aí se inscrever, ativa o sininho para receber sempre a notificação ali de novos vídeos. Sempre que a gente postar um vídeo aqui, você receber a notificação. Aproveita também, já deixa o seu like aí, né? Sua garantia do seu like aí, que isso também ajuda demais a gente. E um comentário aí, né? Comente aí o que você acha do que a gente vai falar aqui hoje, né? A sua opinião, tá bom? É muito importante a gente ouvir sua opinião também, né? E é isso, bora lá. Primeira matéria que eu trago para vocês aqui, né? Que fala sobre o Janones, né? Que o Janones ele foi então ali expulso da OAB, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Aplicou ali uma sanção máxima, né? Que determinou a exclusão definitiva do registro profissional do deputado, né? André Janones. Não estamos falando aqui, né, pessoal? Segundo a matéria ali, de um mero deslize, né? Diz ali que, ó, mais de um padrão de comportamento inaceitável para quem ostenta o título de advogado. O parlamentar acumulou 3 condenações disciplinares em um intervalo inferior a 5 anos, né? Então, com base nessas questões aí, a OAB decidiu, então, retirar ali, né, fazer ali a expulsão, né, do registro profissional do Janones como advogado. Então, ele não é mais ali, né, advogado, tá? Vale ressaltar também que ele estava envolvido na questão das rachadinhas lá, né? Que, infelizmente, né? No Brasil, quando, quando se é ali da esquerda, tudo é abafado, né? E realmente cai no esquecimento, tá? Mas é aquilo. Também um exercício que eu sempre faço com vocês aqui, ó. Não acreditem em nada que eu tô falando aqui. Façam as pesquisas por conta de vocês, tirem as conclusões de vocês, né? Só não neguem a realidade, tá? Porque é só a gente dar uma lida aí, fazer um Google que a gente descobre muita coisa. Isso aqui eu trago para a gente poder, né, ver o quão patético é o jogo político no Brasil, né? A Tabata Amaral, né, fez ali um malabarismo ali para defender o Lula e fazer crítica ali ao Flávio Bolsonaro, né, em uma das entrevistas que ela lhe deu, e abre aspas para fala dela que isso aqui para mim chega a beirar o ridículo, né? O PT não é corrupto, ele é apenas conivente com a corrupção, né? É, parece até brincadeira, né? A gente ouvir isso de uma deputada, né? Da pessoa que está ali responsável por trabalhar pelo povo, né? Sendo que a gente vive num país muito, muito desorganizado, né? Em todos os sentidos, né? Então eu resolvi trazer isso aqui para vocês justamente para mostrar para vocês que realmente ali as pessoas que têm a ideologia e que têm ali esse viés de esquerda tendem a negar a realidade, né? Eu acho que isso, na minha concepção, não, né, não tem como a gente não enxergar o que está acontecendo no nosso país. Mas é um fato que tudo que acontece no nosso país envolvendo a corrupção ainda tem pessoas que diz falas como essa daí, né? Então é complicado, né? Lembrando, para aí um pouquinho, né? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho aí, deixa seu like aí pro vídeo, tá bom? Bora lá. Mais um aqui. Lula diz que eleitores devem, abre aspas, dar cacete por promessas não cumpridas, né? Vamos lá. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a população deve fiscalizar o governo e cobrar cumprimentos das promessas feitas durante a campanha eleitoral, tá? Guarda essa informação com vocês, tá? A declaração foi feita ali durante a cerimônia no Palácio do Planalto para anunciar a construção de 85 mil moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida. Novamente tem ali, abre aspas, para a fala do presidente. Se a gente quiser cumprir esse programa, se a gente não quiser cumprir esse programa, vocês têm que dar cacete na gente para a gente aprender a cumprir cada palavra que a gente prometeu, fecha aspas, declarou o presidente. E aí eu paro aqui por um momentinho aqui para a gente poder fazer uma reflexão.
Lembra de quando ele teve o debate na Rede Globo lá com o Bolsonaro, em que ele disse que é inadmissível um presidente botar o sigilo, né, nos gastos públicos? Então isso é uma promessa que ele também não cumpriu, porque ele colocou o sigilo aí de 100 anos em tudo quanto é gastos públicos que ele tem, gastos da Janja, gastos do filho dele. Não sei se vocês sabem, mas tudo isso está com sigilo. E aí? Ele falou também que não ia colocar, era inadmissível um presidente colocar, ter amigos, né? Colocar não, ter amigos no STF, e ele já colocou dois, né? Inclusive o Flávio Dino, né? Que tá lá no STF agora. Então, o que que a gente faz nesse caso? É uma promessa que ele fez e não cumpriu. E aí? Né? Fica aqui essa interrogação, esse questionamento. Aproveita aí também, deixa sua opinião aí no comentário aí pra gente saber o que que... Nem saber, poder ler e saber o que que você acha sobre isso aí. É, no mínimo, patético, né? Isso aqui só acaba de piorar ainda mais a reputação dele, na minha opinião, tá? Vamos lá. Isso aqui também é outra coisa que, pra mim, beira o ridículo também. Apesar de que a justificativa que foi dada, eu vou passar aqui para vocês, né? Pode estar nos termos ali ou não, mas ainda assim eu acho ridículo. Vou dar a minha opinião, tá? Então, ali, ó, o morador é multado, né, em R$ 1.000 por exibir bandeira do Brasil na varanda, né? Um morador do condomínio ali da cidade da Serra, né, fica localizado ali no Espírito Santo, ele afirmou ter sido multado em R$ 1.000 após colocar uma bandeira do Brasil na varanda do seu apartamento. Segundo o relato, né, da administração do condomínio, alegou que a bandeira altera a fachada do prédio, o que seria proibido pelas regras internas. Ok, pode realmente de fato estar ali nas regras internas, né? O morador, no entanto, discorda da punição e informou que pretende ali, né, recorrer na justiça, né? Essa matéria, isso aconteceu aqui, né, há menos de 24 horas, tá? Aqui eu vou dar minha opinião, tá, pessoal? Realmente, de fato, pode estar ali nas regras ali do condomínio que não é possível, você não pode botar nada. Então, é o mesmo que poderia colocar uma bandeira de qualquer outro país ali que, né, entraria nessa infração aí, né, essa suposta infração aí prevista ali, né, no código do condomínio. Só que aqui, na minha opinião, eu acho que isso pode ter um viés político ali, sabe? E ao mesmo tempo, né, uma falta de bom senso em entender que a gente está numa Copa do Mundo, né? E eu acredito que um brasileiro não vai torcer, por exemplo, para os Estados Unidos, ele vai torcer para o Brasil, né? Na minha opinião, tá? Deixa aí nos comentários aí sua opinião sobre isso aí. O que que você acha? Tá? Isso aqui foi bem interessante, aconteceu também há cerca de 3 dias, tá? Que saiu essa matéria, que a Receita Federal sofre suposto vazamento, né? Eles botam como suposto ali porque são informações que de fato eles não podem confirmar, né? Porque a gente sabe que se vier a confirmar que houve todos esses dados vazados, nem imagina o que não iria acontecer. Então sempre vão noticiar de fato como suposto vazamento de dados, né? De 248 milhões de brasileiros. Então, a Receita Federal sofreu aí um vazamento desses dados, nessas informações ali, né? Que diz ali, ó, segundo os responsáveis pela oferta, né, o material teria sido extraído diretamente dos sistemas da Receita Federal e reúne cerca de 1,08 bilhão de registro, né, que envolve CPF, CNPJ, endereço, telefone, e-mails e dados cadastrais, tá? A primeira ordem, assim, eu falando para vocês, você pode pensar, mas isso aí não é nada, né? Não pode afetar em nada. Mas eu que sou da área da tecnologia, tá? A minha formação, né? Eu sou formado em, em análise de dados e desenvolvimento de software. Esses dados aí, principalmente, pessoal, que é dados de endereço, CPF ali, né? E e-mail, vocês falam também dados cadastrais, então pode envolver também seu nome completo, né? Data de nascimento, local de nascimento. Tudo isso pode gerar um constrangimento aí absurdo, né? Principalmente de CPF e ter o seu CPF, ter o seu nome e data de nascimento. Pode haver aí coisas sendo feitas aí com o teu nome, ou abertura de conta de banco, né? Ou até mesmo tentativa de empréstimo do seu banco. As pessoas aí que têm acesso a esses dados que foram vazados podem fazer cruzamento de dados para tentar dar golpe, algum tipo de golpe em você, né? Chegando até familiares e tal, né? Então tem que ficar bem atento, né? É lamentável isso acontecer, né? Vindo da Receita Federal, tá? Mas, né? Aconteceu. Supostamente, né? Tem que deixar isso entre aspas aí, que foi isso que foi noticiado, tá? Vamos lá. Próxima matéria aqui que eu trago para vocês
tá relacionada aqui, né? Tá aí a foto do presidente Lula, né? E a essa senhora aí do lado, e a gente vai falar aqui sobre isso, tá? Ana Cristina Silveira, né, presidente do INSS, desde abril, promoveu Michele Manieri para o cargo de coordenadora geral de atendimento do Instituto. O ato, né, é um dos primeiros da nova gestão visto, né, como controverso, isso porque Michele havia perdido uma função de confiança no âmbito do escândalo do INSS de 2023. Né? Essa senhora Michele foi nada mais, nada menos a pessoa que permitiu ali os descontos, né, ilegais pelos aposentados do INSS, né? Então, é um tanto complicado, né? Eu até tenho que moderar as palavras aqui para poder falar sobre isso. Mas é chato, né, pessoal? É chato. Você saber que houve o escândalo do INSS, a pessoa que permitiu, né, esses descontos ali, agora é promovida, né? É isso. Esse é o nosso Brasil. Deixa aí nos comentários sua opinião aí sobre isso aí, para me saber. Outra informação aí bem interessante, né, que está dividindo aí opiniões, né, é que o Moraes aí mandou, né, o Chiquinho Brazão, né, o acusado ali de mandar matar ali a Marielle, cumprir prisão domiciliar. Então ele vai cumprir a prisão dele ali, a pena dele em casa, né? E o mais engraçado é que, né, as irmãs ali da Aniele Franco ali, ninguém fala nada, a esquerda ninguém fala nada, tá todo mundo aí, né? Ninguém veio a público falar nada sobre essa situação, né? É um tanto controverso, né? Porque eu lembro bem da época que, infelizmente, ali a Marielle, né? Ela perdeu a vida dela. Eu lembro que o pessoal acusava muito, falava que tinha sido o Bolsonaro que tinha mandado, né? Tirar a vida dessa senhora aí. E, e agora, né? Ficou provado que, inclusive, o mandante aí, ele tá envolvido com o PT, né? E aí ninguém fala mais nada. É estranho, é estranho, é estranho. Saber que uma pessoa perdeu a vida em vão, né? É estranho. Vamos lá. Outra informação e a última aqui que eu trago para vocês. Isso aqui para mim aqui é o cúmulo, tá? Foi votado aí a redução da maioridade penal, tá bom? Né? Então, a CCJ ali, né, a Comissão de Constituição e Justiça, né, da Câmara dos Deputados aprovou nessa quarta-feira, dia 10, por 44 votos a 18, então teve 18 pessoas ali que votaram contra, né, a admissibilidade da proposta de emenda da Constituição, a PEC 32, né, que reduz a maioridade penal dos atuais 18 para 16 anos. Né? A análise, né, da a admissibilidade pela CCJ é apenas o primeiro passo ali, né, da tramitação do tema na Câmara. Né? Se aprovada, a proposta ainda precisa passar pela comissão especial e pelo plenário, né, em 2 turnos de votação, tá? Então tá tendo o primeiro caminhar ali da coisa da redução da maioridade penal, tá? Eu fico admirado como 18 pessoas votaram contra. Se a gente vive num país, né, nosso Brasil aí, onde isso é lamentável, né? Que você vê aí a quantidade de roubos que existe, né? Os próprios criminosos aí já sabem disso, né? Se ele se ele é menor de 18 anos, ele sabe que ele não vai ser preso. Se ele for preso, ele vai ficar em algum instituto socioeducativo por no máximo ali 2, 3 anos, e depois ele tá livre de novo para continuar cometendo crimes. Então, por que a gente não ia reduzir a maioridade penal, né? É muito simples. Se você não quer ser preso, não comete um crime. Simples assim. Hum. E a esquerda tá fervorosa com isso aí, né? Então eu recomendo vocês, por favor, façam pesquisa por conta de vocês. Vai lá ver sobre isso aqui, né? É ridículo o papel que a esquerda está fazendo tentando barrar esse projeto. Esse projeto, para mim, já deveria ter sido aprovado há anos, né? A redução da maioridade penal. E eu tenho experiência profissional para falar sobre isso, porque eu já trabalhei no Instituto Socioeducativo, então eu tenho propriedade para falar sobre isso, tá? Eu tenho muita propriedade, inclusive, para falar sobre isso. Mas eu paro por aqui, tá bom? Que o vídeo não ficar muito longo para vocês, já está muito longo, né? Estamos chegando quase a 15 minutos. Então, meu muito obrigado pelo seu tempo. Se você chegou até aqui, digita aí, então, qual é o nome da PEC? PEC 32. Digita aí PEC 32 que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo, tá? De novo, subscreve o canal, ativa o sininho para poder receber sempre a notificação dos próximos vídeos.
A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Deixe seu comentário aí pra gente continuar aí nosso debate. E é isso. Até o próximo vídeo. Retém tudo que é bom, tá? Aproveita tudo que é bom, filtra as informações. Tá na dúvida? Antes de comentar, faz ali uma pesquisa sobre o assunto e volta aqui, tá bom? Tamo junto, pessoal. Valeu.